Bom, vamos então fazer um exemplo. Ficou faltando, né, continuar a aula 3, o método de Euler. Ficou faltando o exemplo, né? Vamos fazer esse exemplo. Então temos aqui o PVI, y' igual a 1 menos t mais 4y, y de 0 igual a 1 e t, por exemplo, no intervalo 0, 2, tá? Bom, olhando para essa EDO, nós vemos que é uma EDO linear. Poderia ser resolvida pelos métodos que nós estamos acostumados. Eu acho que essa não é separável, mas com o fator integrante dá para resolver. E aí eu vou deixar como exercício essa parte, resolver essa EDO. E nesse momento a gente pode colocar aqui dois pontos de vista. O primeiro é resolver sem o Maple, para relembrar o método, né, para relembrar. E o segundo com o Maple, ir lá no Maple e digitar e conferir que a solução dessa EDO é φ de t igual a 1 quarto t menos 3 16 mais 19 sobre 16 e elevado a 4t, tá? Então é uma EDO que a gente consegue resolver analiticamente. E eu peguei o livro, dá esse exemplo, estou no exemplo do livro do Boyce, porque para poder comparar depois o erro, a gente calcular manualmente esse erro com uma aproximação do método de Euler. Então pareceu interessante colocar aqui uma EDO que a gente saiba resolver. É claro que o método numérico vai fazer mais sentido para quando a gente não sabe uma solução analítica, né? Então, só para lembrar, o método de Euler tem a formulinha yn mais 1 igual a yn mais fnh. Tá aqui o método de Euler que a gente desenvolveu na aula passada. Então, a partir da condição inicial, e um passo H, a gente vai iterando até chegar na resposta desejada. Então, por exemplo, H, vou pegar aqui um passo H. Então, o passo H, lembra, é a discretização do tempo. Eu vou pegar, o livro faz uma planilha lá com vários valores. Eu vou fazer só dois valores para a gente fazer um cálculo, falar que fez o cálculo pelo menos uma vez na vida. Porque a ideia não é ficar fazendo um caminhão de contas, né? E sim entender como o método funciona. Então, só um exemplozinho, um exemplo para simplificar. Então, vamos dar um passinho aqui de tamanho 0,05. Então, o próximo valor aqui é 0,05. E mais um outro passinho uniforme, 0,1. Ok? O livro discretiza o intervalo em tempo t igual a 0,2. Então, seria recomendado dar uma olhada no livro para ver todos os valores. E ele troca também o passo. Ele coloca uma tabela lá e foi obtida numericamente. Vamos fazer aqui então, só para a gente pegar um pouco as ideias do método de Euler, que seria para a gente ver mais ou menos, falar que fazer uma conta pelo menos uma vez na vida. Ou seja, como que essa rotinazinha aqui, como que essa fórmula aqui funciona. Bom, a gente então começa com a condição inicial, y de 0 igual a 1, tá? Então, o t0 igual a 0 e o y0, 1. Então, a nossa ideia é fazer então uma lista com os valores tn e yn. Tá? E o primeiro valor é a condição inicial, então tempo 0, yn 1. Tá? Então, a próxima aproximação vai ser o tempo t igual a 0,05, mas a gente então consegue calcular o y1, né? Então aqui o n vai 0, 1, 2 e assim por diante. A gente consegue calcular o y1 através da informação t0 y0. Essa é a ideia do método, né? Então fica y0 mais f0, que f0 é o f de t0 y0,
vezes o passo h. Então, substituindo isso daqui, vai ficar o y0 é 1. Então, é a f de 1 0, 1, desculpe. 0, 1. Vezes o h, que é 0,05. Pronto, então essa que é a ideia. Então a gente consegue calcular o y1, essa próxima, né, esse próximo passo, consegue avaliar a função. Então aqui seria o gráfico da solução, né? Então aqui seria a solução. Então a gente vai conseguir a partir, então lembrando o método, né? Então a gente pega a reta tangente aqui e vai conseguir avaliar então o y1 aqui, pegando o valor na reta tangente. É isso que nós estamos fazendo esse cálculo aqui. Bom, a f é dada, a f é essa daqui. Não, desculpe. A f é, vamos olhar para a equação. A f é esse valor aqui, né? 1 menos t mais 4y. Então, essa daqui é a f de ty. Então, fazendo 1, t igual a 0, y igual a 4, a gente obtém 1 mais 4. Então, voltando para cá, fica 1 mais a f de 0, 1 fica 1 mais 4, vezes 0,05. Okay? Isso fica 1 mais 5 vezes 0,05. Isso fica, então, 1,25. Então, calculamos o y1. E o t1, 0, dá o passo h. 0 mais 0,05 é 0,05. Então, o próximo passo, 0,05, y1, 1,25. E é o valor aproximado aqui da solução, no método de Euler. Próximo passo seria calcular, então, o y2, utilizando y1 e t1. Seguindo o método, y1 mais f. 1, né, que é o f de t1, y1 vezes h. Então, isso fica igual. O y1 acabamos de calcular, 1,25. Então, a f de t1 é a f de 1,25. Desculpe, 0,05 e 1,25 vezes o h, que é 0,05. E fazendo essa conta, a gente obtém, usando uma aproximação, um truncamento aí, 1,5475. Então, o próximo, o T2, é igual a 0,05 mais 0,05 é 0,01. Então, obtemos aqui mais uma informação, 0,01, 1,5475. E eu acho que já deu para entender como o método funciona. O método numérico vai calculando, vai iterando, e o livro traz lá uma planilha, uma tabela com todos os diversos valores do intervalo 0,2. Aproximações. Discretizou o intervalo 0,2 todo e ele fez aquilo numericamente, óbvio, né? Não fez calculando dessa forma aqui. Então, por isso que eu fiz só 2 passos, mas a gente já conseguiu entender que agora seria possível calcular o y3 e assim por diante. O que é interessante fazer nesse momento é o f, o φ, a solução no ponto 0,05 pode ser calculada, uma vez que a gente tem a expressão da solução. Em geral isso não acontece, mas nesse caso, né, a gente tem aqui então a solução, e então a gente pode calcular de maneira de tentar avaliar o erro que foi cometido nessa aproximação. Então ficaria 1/4. Deixa eu ver se eu consigo. A solução é essa aqui. 1/4, t igual a 0,05 menos 3 sobre 16 mais 19 sobre 16 e elevado a 4 vezes 0,05. Então isso aqui fica 1/4 vezes 0,05
mais menos 3 sobre 16 mais 19 sobre 16 e elevado a 4 vezes 0,05, e isso aqui é aproximadamente 1,275415775. E eu fiz essa conta, por incrível que pareça, no celular. Então você abre a calculadora do celular, tem a opção E, você pode usar o parênteses e você faz essa conta aqui toda no celular. Também o φ de 0,1 vai ficar aproximadamente 1,6090418. Então erramos um pouquinho. O y1 é 1,25, mas o φ de t1 é 1,27541. Então dá para ver que houve um errinho e a solução está passando por cima, né, da reta tangente. Então o T0, vou fazer aqui uma ilustração bem pobre sobre o assunto, mas seria algo do tipo assim, né? Aqui está a reta tangente e a solução está passando então em cima. Então esse aqui é o 1,25 e aqui é o 1,275415775. E aqui já houve um errinho de truncamento, né? Tá? O y2, 1,5475, 1,6090. Então também teve, esse é para a gente dimensionar o erro e como o método de Euler funciona. Tá? Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, nesse exemplo em particular que a gente conhece a solução, é tentar calcular a segunda derivada para achar um limitante uniforme para o erro. A segunda derivada, a solução, vou recuperar ela aqui, é φ de t igual a 4t menos 3 mais 19e elevado a 4t dividido por 16. E aí, calculando a segunda derivada, a gente consegue obter φ duas linhas de t igual a 19e elevado a 4t. Então, esse e elevado a 4t que apareceu na solução se repetiu na segunda derivada. E o que acontece aqui então? Se a gente usar a expressão da aula passada para o erro, calcular o m vezes h, né? M vezes h ao quadrado dividido por 2, então nós obtemos aqui, ó, então seria o e n mais 1, o erro local, ficaria então 19 vezes e elevado a 4t h dividido por 2. Deixa eu ver aqui, então esse é o erro, eu cortei h, então eu estou calculando o erro global, né? Tá, que eu faço nesse pedacinho. Cortei o h ao quadrado já. Então, olha só o que acontece. Nós temos algo da ordem, então, aqui, num primeiro passo, E1. Deixa eu recuperar, então. Num primeiro passo, a gente tem, então, ó, o t varia entre 0 e 2 nesse problema aqui que eu quero recuperar. Nossa ideia do exemplo é discretizar o intervalo 0, 2. No intervalo 0, 2, o e elevado a 4t cresce. Então, devido aqui, então, não vou apagar o e minúsculo, tá? Uma estimativa. Mas ainda assim, nós temos um limite uniforme que a gente pode, como é crescente, a gente pode pegar o pior do tempo
que seria t igual a 2, ou seja, no intervalo 0, 2, essa e elevado a 4t é uma função que cresce. Então a gente pode pegar o pior do tempo t aqui para achar um máximo para essa função. Então se a gente colocar aqui 0,25 e t igual a 2, tá? Nós vamos obter aqui o pior do erro, que seria o maior limitante possível para os erros. Então é claro que se você tivesse num passo t aqui 0, por exemplo 0,5, você poderia limitar o pior o tempo máximo 0,05. Se você tivesse no passo 0,1, você poderia pegar o tempo 0,1. Então a segunda derivada está nos dando uma maneira como que esse erro está se comportando. Tá? E pior ainda, né? Então note que o fator e elevado a 4t, tá? Na segunda derivada mostra que o erro aumenta quando t cresce. Tá? Então, quanto maior é o tempo, maior é o erro que a gente consegue para esse método. É claro que essa análise só foi possível uma vez que a gente conhece a função φ de t. Então, conclusão do método de Euler. Né? É um primeiro método, bem simples, né? É um primeiro método, é intuitivo, digamos assim, é um primeiro método, primeira tentativa de fazer uma solução numérica para EDO, e geometricamente e diria que analiticamente também, né? Não é um método 100%, tá? Eu vou dizer assim, para deixa para o próximo, para a próxima discussão, é que geometricamente e analiticamente devemos melhorar as ideias. Principalmente se a gente lembrar do que quando a gente fez as equações, os campos de direções no Maple, a gente viu que dependendo do ponto t0 e y0, ele podia mudar drasticamente o comportamento. E se a gente lembrar que o método de Euler pega o segundo passo do método de Euler pega a tangente de uma solução perto, se você tiver em algum lugar crítico ali, pode ser que essa direção da tangente mude muito dessa outra solução próxima, mude muito e a solução fica, digamos assim, não tão satisfatória. É claro, como observado anteriormente, né, existe a continuidade de soluções a continuidade da solução em relação aos dados iniciais. Sim. Então, o método de Euler exige passos bem curtos, bem pequenos, dentro dessa magnitude da nossa discussão. Tá? Bom, antes de fazer um exemplo, então eu quero discutir uma ideia que é conhecida como o método aprimorado de Euler. Eu vou fazer um exemplo já. Esse foi um exemplo, eu vou fazer no Maple, tá? Mas eu vou então, antes de ir para o Maple, apresentar aqui então o método de Euler. Vou colocar Euler aprimorado, entre aspas aprimorado, tá? Porque nós vamos ver que de fato não melhora muito, não melhora de fato nada, mas é conhecido como método aprimorado ou método melhorado, método modificado, que basicamente tem uma ideia bem simples por trás.
Porque, olha, na discussão que a gente fez anteriormente, na aula passada sobre o método as possibilidades para desenvolver o método numérico, a gente aproximou a derivada, aproximou a integral e depois usou também a ideia de truncar a série de Taylor. A série de Taylor deu a deixa para a gente discutir o erro, né? E de fato, como acabamos de ver, a segunda derivada é que dá indícios de como o erro se comporta. Se a gente olhar para a ideia integral, a aproximação da integral, então deixa eu anotar aqui as ideias. Então, vamos considerar aqui um PVI, y' igual a f de ty, y de t0 igual a y0. Então, se a gente integrar de tn até tn mais 1, nós obtemos φ de tn mais 1. E φ aqui, estou na anotação das aulas anteriores, né? Φ é a solução. Tn mais integral, a solução analítica, né? De fato. Tn mais 1. F de t, vou usar t, porque nós estamos fazendo tn mais 1. Φ de t dt. Ok? Então, o método de Euler, do ponto de vista da integral, a gente tem mais ou menos a ideia que é aproximar essa integral, da pior forma possível, vamos colocar assim. Então, suponha que esse seria o gráfico, esse daqui o ponto Tn, aqui o ponto Tn mais 1 ou Tn mais h, tá? E a integral é a área aqui embaixo. O método de Euler basicamente foi aproximar essa integral pela área desse quadrado aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez foi trocar o φ nessa expressão integral, trocar o f de t. Φ de t foi aproximar, trocar por f de tn, φ de tn. E quando a gente... agora não depende de t. Quando a gente integra aqui, tira esse fator tn, φ de tn para fora e fica multiplicado pelo passo h. Então, é a área desse quadradinho aqui embaixo. Trocamos, então, a área da integral por a área do quadradinho. Uma aproximação de alguma forma, né? A pior aproximação possível. Então, a questão é... eu poderia tentar melhorar usando, por exemplo, as ideias que vêm de integração numérica, usar, por exemplo, o método do trapézio para fazer essa integração. Que basicamente consiste em eu tentar melhorar um pouquinho só essa aproximação, que seria eu fazer o seguinte: em vez de eu considerar esse primeiro ponto, Tn, a f de Tn, trocar a f de t por f de Tn, eu faço aqui uma média entre a f de Tn e a f de Tn mais 1. Tá? Então, isso seria como se eu viesse aqui, fizesse aqui uma média dos valores, e dá para, de alguma forma, deixa eu tentar melhorar esse desenho. De alguma forma, é como se eu... não, piorei. Então, aqui está o Tn. Aqui seria uma ideia da média entre esses dois valores. E é como se eu utilizasse agora como aproximação a área desse trapézio que se formou aqui. Se você considerar a f como dependendo só do t, aí é a regra do trapézio para integração numérica. Então eu vou colocar aqui Euler. Vou usar a anotação do livro, aprimorado. Então basicamente a ideia é trocar a função t, φ de t, aproximar não pela função avaliada só no ponto Tn, mas sim fazer uma média do φ Tn, φ de Tn mais
Φ Tn mais 1, Φ de Tn mais 1, dividido por 2. Tá? Quando a gente faz essa aproximação, é como se a gente, nessa integral, esse termo não depende do t, sai para fora, fica multiplicado por h, que é o passo, se a gente olhar meio de lado, nada mais é do que a área desse trapézio. Base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Né? Depois do processo de integração, isso fica multiplicado por h. Tá? Ou seja, é um método então conhecido como Euler aprimorado. Então, yn mais 1 igual a yn mais, agora essa integral, se eu trocar por esse termo aqui, eu obtenho então f tn yn mais, agora eu já estou usando os pontos aproximados, tá? Φ de tn por yn, usando essa notação para essa aproximação, né? Quando eu faço essa troca, eu começo a escrever então o φ por yn, que de fato é uma aproximação. Então isso daqui fica mais a f tn mais 1 yn mais 1 dividido por 2 vezes h. Vou colocar o h aqui fora, multiplicando. Tá? Então essa seria a ideia de modificar o método. A questão é que, do ponto de vista numérico, isso nos dá uma fórmula implícita. O yn mais 1 é dado implicitamente. Aparece nessa expressão de fórmula implícita. Tem o yn mais 1 e o yn mais 1 aqui dentro. Porém, a gente pode usar o método de Euler, que nos dava yn mais 1 igual a yn mais h f de tn yn, e substituir aqui, na tentativa de tirar esse valor yn mais 1. Tá? E ficar um método que a gente utiliza informações do dado anterior para calcular o próximo passo. Então isso fica yn mais f de tn yn mais f. Aqui eu posso colocar tn mais h, que é o tn mais 1, então eu uso o tn do dado posterior, somo h, né, o passo. Agora aqui sim eu troco yn mais h f de tn yn, estou usando então aqui o Euler, tá? Dividido por 2 vezes h, e aí sim a gente consegue então escrever agora de forma o yn mais 1 de uma fórmula explícita, né? A gente consegue calcular o yn mais 1 usando somente os passos yn. Tá? Escrevendo então de forma simplificada. Pode falar. Ok, exatamente. Depende da f, né? Inclusive a questão de integração, né? Se a gente tivesse conseguisse uma primitiva para f, tudo se resolveria facilmente, né? Tá? Então, escrevendo só de forma mais simplificada, essa daqui seria então o Euler modificado ou Euler aprimorado. A questão, então, do ponto de vista de rotina, né? Vou colocar aqui seria o que foi trocado? Seria no caso anterior que a gente fez aquela rotininha, no sexto passo, a gente só muda, de fato, o loop, né? A gente só troca o loop do programa por K1 igual a F
entra com os valores do T0, entra com a f, calcula o T0 e F0 e depois só faz o loop assim, né? F de t e y. Então faz uma variável k1 para f de t e y, calcula a variável k2, que seria esse valor aqui dentro, né? Que é a f de t mais h, vírgula y mais h vezes k1. E agora faz o método y é igual a y mais h sobre 2 vezes k1 mais k2. E agora caminha, dá um passinho para frente. T mais h. Tá? E o que acontece? Por outro lado, por um lado, a gente ganhou aqui esse cálculo da f, pelo menos, digamos assim, intuitivamente. Então vou colocar aqui umas observações, né? Intuitivamente e de fato acontece que tem um maior custo computacional, né? Em relação ao método de Euler, porque vai ser feito mais um passo aqui, tá? Uma outra coisa interessante que é um método em duas etapas. Nós vamos estudar depois o range de Coulton, nós vamos ver que melhorar essa informação, né? É um método em duas etapas. Ou seja, fez uma parte, calculou uma parte, depois calculou a outra. Lá no Maple é o que nós chamamos de submétodos. Então, por exemplo, nós vamos chamar o método igual. Por exemplo, nós vamos estudar a partir das próximas aulas, por exemplo, o método de Range-Coulton, e o submétodo vai precisar também ser descrito. Então aqui existe um método, então esse caso é um método de duas etapas. E o que eu vou deixar para, não como exercício, mas como curiosidade, se quiser dar uma olhada no livro, que é a parte mais triste da discussão, é que não apresenta melhoria esse método, essa discussão. Ou seja, ao fazer essa troca, não é um método que apresenta melhoria. E agora, melhoria precisa ter uma magnitude, né? Em que sentido que não apresenta melhoria? No sentido que o não melhora o erro. Tá? Então, dá para se mostrar, e o livro faz uma discussão bem rápida sobre isso. Nós vimos que o Euler é da ordem de h ao quadrado. Né? O erro é proporcional a h ao quadrado. Enquanto que nesse Euler aprimorado, nós vamos ter uma coisa da ordem de h ao cubo. Tá? Então, em termos de erro, não é um método que melhora e apresenta, digamos assim, um maior custo. Mas a ideia parece ser interessante. Então, de alguma forma, trocar usar a regra do trapézio para integração não melhorou o método de Euler, pelo menos de uma maneira substancial. Vamos lá então, vamos pro Maple aqui e tentar para fazer esse exemplo que a gente estava discutindo até agora, através do Maple. Então, o nosso ponto de vista aqui não vai ser fazer a rotina, tá? E sim explorar o que o Maple já traz pra gente. Então a ideia é, como eu disse desde o início do curso, a gente usa um recurso computacional, mas a gente tem que pelo menos entender o que ele está fazendo por trás. Que conta ele está fazendo, para que no final a gente possa poder olhar e ter uma ideia de que se essa resposta está indo tudo bem. Bom, um pacote interessante, além do DE Tools no Maple, é o Student. Aí a gente coloca entre o colchete numerical analysis. Vou
Cuidado para não trocar o y com o i. Errei provavelmente na escrita, vamos ver. Deixa eu só ver. Tá, então onde eu errei? Eu não fechei o parênteses, né? Então tem que tomar cuidado com maiúscula, minúscula, que ele vê diferença, e fechar o parênteses. Tá? Então esse programa, esse pacote é interessante que ele já traz o método de Euler diretamente, tá? Então, por exemplo, vou escrever aqui a nossa equação que a gente vinha estudando, era y' igual a 1 menos t mais 4y. A única questão é que agora eu vou usar para escrever a derivada o comando diff. O comando diff é legal porque, principalmente quando a gente usa derivadas de ordem maior, que a gente coloca diff yt e aqui a variável t. Se fosse com derivadas de ordem maior, colocaria a ordem da derivada ali na frente. Mas aqui, como é de ordem 1, então y', então isso aqui é o y', é a derivada de y em relação a t, diff y de t, vírgula t, tá? É o dy dt, derivada de y em relação a t. Vamos escrever a EDO, y menos t mais 4 vezes y de t. Então essa é a EDO que a gente tinha feito como exemplo. Ok? Bom, esse pacote aqui, ele já tem o pacote Euler. Então se colocarmos aqui Euler, tá? Então qual que é o comando? EQ1, a equação, poderia ter digitado toda a equação aqui se quisesse. EQ1, vírgula, métodos numéricos é sempre PVI, então você precisa colocar aqui uma condição inicial. Então eu vou colocar a condição inicial que nós tínhamos lá, y0 igual a 1. Tá? E vou avaliar isso. Então aqui a ideia é assim, eu quero que ele resolva a equação 1, PVI, né? Equação com condição y0 igual a 1, tá? E eu vou pedir para ele analisar no tempo t igual a 0,05, que é o primeiro passo do método. Vou fechar, Enter. E eu errei algum comando, deixa eu ver. Tá, eu coloquei EQ1 aqui em cima, então. Pronto. Tá? E ele deu o valor do método no ponto 0,05. Aí, agora, a gente pode voltar lá e ver que deu diferente o valor. Então, essa aqui é a discussão interessante. Deu diferente porque como é que o Maple entende esse comando? Ele entende que você quer estimar a equação no ponto t igual a 0,05 e por default ele discretiza antes de chegar no t até 0,05. Então se você quiser que ele avalie a equação num ponto, ele vai discretizar. E se eu não estou enganado, por default ele vai fazer 5 pontos. 5 ou 4, acho que é 5. Tem as informações no manual do Maple. Então, ele chegou nesse valor porque ele fez vários passos antes. O 0,05 foi o primeiro passo do nosso método. Então, eu posso também escrever quantos passos eu quero. Então, basta que eu venha aqui, copiei o código, né? Então eu vou pedir para ele me dar um passo. Então eu coloco assim, o comando num steps igual a 1. Aí ele chegou no valor que a gente obteve lá, 1,25, tá? Então foi um passo. No segundo, a gente tinha feito mais um outro passo, né? Nós aproximamos 0,1. Então se eu colocar aqui t igual a 0,1 e agora pedir para ele fazer dois passos, que lá foi o nosso segundo passo, né? Ele vai dar o valor que a gente tinha obtido no exemplo. 1.548. Então, resumindo,
a gente agora está vendo a resposta e está entendendo o que ele fez. A gente fez no braço, pelo menos, esses dois passos. E poderia obter qualquer outro valor com qualquer outros passos. E, por exemplo, o livro, né? Deixa eu dar aqui um Ctrl V para calcular de novo. Ele faz de 0 até 2. Então, se eu colocasse aqui 2, e ele faz quantos, se eu não estou enganado, ele quebra isso ali em 5 passos no livro. Não me recordo, mas você poderia achar todos os valores. Vou colocar aqui 5. Ele chega aqui nos 141. Então você poderia chegar em qualquer valor do intervalo 0,2 com o número de passos que você quisesse. E aí você vai chegar naquela tabela que ele montou lá no livro. Tá? O legal do método de Euler é que, além disso, a gente ainda pode vir aqui e, através do comando output, tá? Pedir para que ele mostre para a gente, por exemplo, o erro que foi calculado. Vamos colocar aqui, então vou voltar t igual a 0,05, tá? E vou pedir para ele mostrar o erro. O E tem que ser em letra maiúscula. E error. Aí ele mostra o erro que foi cometido na aproximação desse passo aqui, 1. Tá? Outra coisa também legal é que a gente poderia fazer um gráfico. Output igual a plot. Ele posta aqui pra gente o gráfico. E a legenda ele coloca aqui a solução numérica de maior qualidade e a solução dada pelo método de Euler. Tá? A de maior qualidade, eu dei uma olhada lá no manual, nas informações, é a melhor possível de ser plotada. Então, nesse caso, eu acredito que, como ele tem uma solução da analítica, ele calculou o pedaço do gráfico da solução analítica. Tá? E depois também a gente pode comparar métodos, né? Os métodos de Euler com os outros métodos. Então, no Maple, é só usar o comando Euler. E a gente pode, então, para dar é uma coisa bem pontual, mas a gente pode, através do que a gente já aprendeu também, tentar fazer alguma coisa com o pacote DE-Tools. Como, por exemplo, né? Tá? A gente pode pedir para ele resolver. Eu tinha deixado como exercício, né? Mas agora ficou, então, aqui a solução que a gente tinha trabalhado lá, que foi apresentado. Ah, legal, que bom que ele fez isso. Tá. Tá um pouquinho, aqui ele deu a solução geral, né? Lá a gente colocou a solução do PVI. Então aí eu chamo a condição, eu chamo a atenção de vocês que uma maneira, na outra aula que a gente usou o Maple, a gente resolveu o PVI só com o plot, com o DE plot. Se você quiser aqui achar a solução, a gente faz o dissolve, a solução do PVI, dissolve EQ1, vírgula, coloca, por exemplo, a condição inicial, a nossa aqui é y de 0, opa, a nossa é y de 0 igual a 1. Se você der Enter, ele não reconheceu, ele não calculou, ele colocou o comando ali, tá? A questão é que para PVI, no comando dissolve, tem que usar a equação e a condição inicial entre chave, mas tem alguma coisa errada, deixa eu... Sim, faltou o L no solve, né? Tá? Quando ele coloca quando ele repete o que você digitou aqui embaixo, é porque tem alguma coisa errada no comando. Tá? Então, o dissolve, para resolver PVI, você precisa colocar a condição inicial e a equação entre o colchete. Tá? Se você colocasse só com aquela notação do dissolve, aquela barrinha, né? Tá? Não, a chave, né? Entre chave. Se a gente usasse o colchete, que era o da... Ah, agora eu fiquei confuso. Aqui, essa daqui, né? Pronto.
Se a gente colocasse o y, esse é o colchete. Se a gente colocasse o y0 entre colchete aqui, ele não ia reconhecer, tá? Eu tô dizendo assim, ó. Se eu colocasse dissolve EQ1, vírgula, porque no DETools a gente usa assim, né? A condição inicial. O dplot, né? Para plotar o gráfico. Ele dá erro, tá? Então tem que ser entre chave. Bom, já que estou falando do plot, vamos então plotar o gráfico para tentar ter uma ideia mais ampla do comportamento. EQ1. Então a gente precisa colocar o y de t. Precisa também, vou colocar aqui por exemplo, menos 4 até 4. Y igual também menos 4. 4. Depois a gente, se precisa, a gente ajeita o tempo. E agora sim, né? O que eu estava falando, y de 0 igual a 1. E agora ele fez aqui o campo de direções. Tá? Então olha só como foi importante fazer o campo de direções, né? Quando a gente olhou aqui o gráfico numérico, parecia uma reta, né? Tá? Mas não, parece uma reta porque ele está num pedacinho bem pequenininho, de 0 até 0,5 aqui, ó. Ele tá nesse pedacinho aqui pequenininho que, se você olhar bem aqui nessa região, vai parecer uma reta, mas olha a solução toda, né? Tá? Legal, então a gente pode usar o comando Euler para calcular essa solução numérica. E então provavelmente a vermelha é essa solução aqui da equação direto, e a numérica ele foi usando a solução linear, né, aproximada, que a gente viu lá, ligando aquelas tangentes, tá? Bom, para deixa para a próxima discussão, para a próxima aula, eu vou terminar então fazendo mais um exemplo então eu vou fazer aqui uma nova equação. Poderia usar a mesma, mas vou usar uma outra. Vou usar aqui y' igual a y menos t ao quadrado mais 1. Então vou diff y de t, vírgula t, então y' igual a y de t menos t ao quadrado mais 1, tá? Então peguei aqui uma EDO, tá? Eu quero só destacar que o método de Euler também poderia ser feito por um comando maior que nós vamos utilizar, que é o initial. Então o I maiúscula, ele já até apresentou aqui pra gente, ó. Initial value problem, problema de valor inicial, tá? Poderia usar esse comando, aí a gente coloca a equação, eu vou colocar aqui a equação 2, esqueci de colocar o 2, equação 2, então vou colocar, dar um enter, vou colocar aqui então a equação 2, e qual que é a ideia da rotina, né? A ideia é, então temos que colocar a condição inicial, vírgula, vou colocar aqui y de 0 igual a 0,5, e já falo já da onde que eu tirei esse exemplo. Vou pegar t igual a 3, e agora aqui que fica interessante, eu posso método, né, em inglês, claro, igual, aí aqui eu chamo o método Euler, vamos ver se vai, ele deu aqui um valor aproximado. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu usei esse outro comando para usar o método de Euler. Então eu peguei esse PVI, essa equação diferencial, y' igual a y menos t ao quadrado mais 1, y de 0 igual a 0,5, e calculei o método, pedi para ele calcular o método de Euler no ponto t igual a 3. Ok?
Posso também usar as mesmas ideias, colocar no final, vírgula, output igual a plot, para ele plotar o gráfico. É o mesmo, obteríamos o mesmo resultado utilizando o comando Euler. Tá? Então pode ser utilizado o Euler ou pode ser utilizado esse comando, initial value problem. Esse vai ser mais interessante porque a gente vai poder mudar o método aqui. Depois, em vez de escolher a Euler, nós podemos utilizar Range-Coulter, o método de Adams e ter mais informações que a gente pode colocar aqui. Tá? Também podemos colocar o erro, em vez de colocar output plot, output error, ele vai dizer o erro que foi cometido nesse passo. Tá? Então tá aí o método de Euler, como que o Maple faz. Aqui nós estamos a aproximação das tangentes linear, aqui é o gráfico real, e que tem bastante, a princípio tem um erro bem considerável aqui, né? Tá? E esse daqui indica que pelo menos até um certo momento aqui, quanto o tempo cresce, esse erro vai aumentando, né? Tá? Então só para finalizar, como eu prometi, né? No final, esse exemplo eu tirei do Maple Online Help. Tá? Então a ajuda do Maple tem todos os comandos, é bem intuitivo, você pode ir lá e achar o comando o que você quer explorar, e ele dá exemplos das coisas. É enorme, gigante, você pode, dá para ter uma noção do quanto essa ferramenta é poderosa.